Então, moçada, sobre o assunto a respeito de razão, nós temos um exemplo bem bacaninha. Vamos lá? O enunciado diz o seguinte, olha só. A razão entre o comprimento da sombra e a altura de um edifício é de 2/3. Se o edifício tem 12 metros de altura, qual o comprimento da sombra? Então, moçada, conforme foi proposto no enunciado, o que acontece? Nós temos o comprimento da sombra, que vamos designar pela letra C, e nós temos a altura do edifício, que é de 12 metros. Ele diz que a razão do comprimento da sombra pela altura do edifício é de 2/3. Montando essa relação, perceba que dá para facilmente perceber o seguinte: o comprimento da sombra está para a altura do edifício, da mesma maneira que 2 está para 3, que foi a razão proposta no enunciado. Fazendo um negocinho simples, pega esse 12 que está dividindo, passa ele multiplicando pelo 2. Nós temos que o comprimento vai ser igual, lembre, 12 multiplicado por 2 vai dar 24 dividido por 3. Ou seja, o comprimento da sombra vai ser igual, 24 dividido por 3, nós temos 8 metros, que vai ser o comprimento da sombra dada essa proporção. Só que vale ressaltar o seguinte também. Existe uma outra maneira de você fazer, tá? A gente vai apresentar para você, que é a seguinte. Perceba, ele fala que o comprimento da sombra está para 12, da mesma maneira que 2 está para 3, porque ele diz no enunciado, tá? Ele diz no enunciado que a razão é de 2 para 3. Então, pense um pouquinho. Uma maneira de você fazer isso, tá? Uma outra maneira, na verdade, de você fazer isso é o seguinte. Se você analisar, essas duas razões, elas são exatamente iguais. Então, pense um pouco, usando um pouquinho da tabuada. Ó, eu consigo transformar o 3 em 12. Eu consigo fazer essa transformação do 3 em 12. Para eu transformar o 3 em 12, basta eu multiplicar ele por 4. Porque se eu multiplico o 3 pelo 4, eu encontro 12. Para eu manter essa igualdade, eu faço a mesma coisa com o valor de cima. Eu tenho que multiplicar o 2 pelo mesmo valor que eu multipliquei embaixo. Então pense um pouquinho. Multiplicando 3 por 4, eu acho 12. Multiplicando o numerador pelo mesmo valor, nós mantemos a razão, mantemos a igualdade. E o 2 multiplicado pelo 4, nós encontramos o mesmo comprimento de 8 metros. Perceba que são duas maneiras de você fazer a mesma questão, tá? É legal a gente fazer isso, te mostrar duas opções, porque uma delas você se adapta melhor. Então o que eu vou fazer agora? Vou chamar meu amigo, professor Lúcio, para mostrar mais um exemplo de razão para você. Valeu? Olá pessoal, sou o professor Lúcio. Vamos ver aqui mais um exemplo sobre razão, já que eu fui incumbido aí pelo meu grande amigo professor Júlio, né? Então, segue o enunciado. Uma questãozinha do Enem aqui, tá? Então olha só, um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha suave de 100 metros. A razão entre a distância da subida da montanha do escalador em relação à do andarilho é? Então, pessoal, de acordo com o enunciado, o que nós temos? Ó, dá uma olhada aqui. O trecho do andarilho, que eu chamei de A, né? E o trecho do escalador, que eu chamei de E. A distância percorrida por cada um deles. Então, o que nós temos? Ó? Esses trechos, essas distâncias, é um somatório, né? Da distância percorrida pelos trechos íngremes e pelos trechos, né, suaves. Então, fazendo essa razão, escalador e andarilho, nós temos a seguinte situação. Ó. Quanto que o escalador percorreu? 400 metros mais 100. E o andarilho? O andarilho percorreu 100 metros mais 1.400. Então o que nós temos aqui, ó? A razão E para A, fazendo a soma, ó, 400 mais 100, 500, sobre 100 mais 1.400, 1.500. E aqui o que nós temos de novo? Ó, uma comparação de grandezas. Ó. Perceba que o andarilho percorreu é 3 vezes mais do que o escalador. Então nós podemos dizer que essa razão é 1/3. E se você der uma olhada nas alternativas aí,
Essa razão é exatamente o número C. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.